Você não encontrou este vídeo. Este vídeo encontrou você. E existe uma diferença entre essas duas afirmações tão vasta, tão fundamental, que a maioria das pessoas passará a vida inteira sem jamais compreendê-la. O algoritmo não trouxe você até aqui. Mecanismos de recomendação não operam dessa forma. Eles não conseguem alcançar o campo quântico e atrair uma consciência específica para uma transmissão específica no exato momento em que essa consciência está pronta para recebê-la. Códigos não fazem isso. Softwares não fazem isso. Apenas uma coisa faz: o seu próprio campo, a sua própria frequência, a sua própria prontidão. Neste exato momento, milhares de pessoas estão passando por este vídeo. Elas o veem. Elas o registram. Elas seguem em frente. Não porque sejam menos inteligentes que você. Não porque sejam menos dignas que você. Mas porque a função de onda delas ainda não atingiu a frequência específica na qual esta transmissão se torna receptível. O sinal está sendo transmitido. O receptor delas ainda não está calibrado para recebê-lo. O seu está. Você parou. Isso não é pouca coisa. Isso é tudo. No momento em que você clicou, você cruzou um limiar. Uma linha invisível que existe não no mundo físico, mas no próprio campo da consciência. Uma linha que separa aqueles que ainda estão procurando daqueles que estão prestes a receber o que buscavam. Você não cruzou essa linha por sorte. Você a cruzou porque sua consciência chegou à frequência vibracional exata necessária para colapsar este momento particular em sua experiência. Na física quântica, o observador não assiste passivamente à realidade se desenrolar. O observador seleciona a realidade. De um campo infinito de probabilidades, de um oceano de tudo o que poderia ser, o observador colapsa uma onda específica em uma experiência vivida específica. Você é o observador. E você colapsou este momento. Não o algoritmo, não o acaso, não uma sequência aleatória de eventos digitais. Você, o que você está prestes a receber aqui, não é informação. Você pode encontrar informação em qualquer lugar. O que você está prestes a receber é uma ativação, um reconhecimento, uma transmissão codificada em uma linguagem que atuará em você em um nível muito abaixo do pensamento consciente. Ela alcançará a parte de você que já sabe o que sua mente racional ainda não encontrou palavras para dizer. E aqui está o que você precisa entender antes de prosseguirmos. Depois disso, você não poderá retornar a quem era antes de clicar. Aquela versão de você, a que ainda estava do outro lado deste limiar, já pertence a uma linha do tempo diferente. O que acontecer nos próximos minutos mudará algo em seu campo de forma tão fundamental que voltar não será possível. Não porque eu esteja dizendo que será, mas porque é isso que acontece quando uma consciência finalmente recebe a frequência pela qual vem buscando silenciosamente, através de meses, às vezes anos, de preparação invisível. Você tem se preparado para isso. Pode não saber conscientemente, mas seu campo sabia. E seu campo organizou as sincronicidades, o tempo, a sequência exata de eventos que colocou você aqui, assistindo a isto, neste preciso momento. O campo não comete erros de tempo. Se esta transmissão está chegando com um peso profundo, se algo em você está respondendo a estas palavras não apenas como conceitos, mas como reconhecimento, então fique. Assista até o fim. A ativação completa não acontece em pedaços. Ela acontece na totalidade. Cada sessão do que se segue se baseia na anterior, e a transmissão final exige tudo o que vem antes para funcionar em sua profundidade máxima. E se isso está ressoando com você agora, se você sente aquela sensação específica de algo verdadeiro chegando, deixe um comentário abaixo. Diga-me de onde você está assistindo e a hora e o minuto exatos em que está lendo estas palavras. Sua localização no tempo e no espaço não é irrelevante. É uma coordenada no campo. E isso importa. Curta este vídeo se você sente o reconhecimento. Porque o que sua consciência está prestes a encontrar
Vai muito além de qualquer coisa que você esperava quando parou de rolar a tela. Muito além. E começa agora mesmo. Aqui está algo que mudará permanentemente a maneira como você vê a realidade. Não a maneira como você pensa sobre a realidade. A maneira como você a vê. Porque o que a física quântica descobriu há mais de um século não foi uma teoria sobre pequenas partículas invisíveis que não tem nada a ver com a sua vida. Foi uma descoberta sobre a natureza fundamental da própria existência. Sobre o que a realidade realmente é antes de você olhar para ela. Sobre o que acontece com a possibilidade no momento em que um observador consciente entra em cena. E ninguém lhe contou isso na escola. Ninguém conectou os pontos entre o laboratório e a sua vida. Isso muda agora. No início do século XX, os físicos começaram a realizar experimentos com partículas subatômicas, elétrons, fótons, as menores unidades conhecidas de matéria e energia. E o que eles descobriram destruiu todas as suposições que já haviam feito sobre a natureza do mundo físico. Quando não estavam observando uma partícula, a partícula não existia em um único local definido. Ela existia como uma onda, um campo de probabilidade, uma nuvem que se espalhava por todos os lugares onde poderia estar, todos os estados que poderia ocupar, todas as realidades que poderia potencialmente se tornar. Não uma coisa, tudo simultaneamente. Uma superposição de todas as versões possíveis de si mesma ao mesmo tempo. Então, no momento em que um observador olhava, no momento em que um instrumento de medição fazia contato com aquela onda de possibilidade, algo extraordinário acontecia. A onda colapsava. Todas aquelas possibilidades simultâneas, todas aquelas versões paralelas da realidade existindo ao mesmo tempo, resolviam-se instantaneamente em um único resultado definido. Um local, um estado, uma realidade. O ato de observação não revelava o que já estava lá. O ato de observação criava o que estava lá. Werner Heisenberg, um dos arquitetos da mecânica quântica, formalizou parte dessa descoberta no que ficou conhecido como o princípio da incerteza. Mas a implicação mais profunda de seu trabalho e de toda a estrutura que ele ajudou a construir apontava para algo muito mais radical do que a incerteza. Apontava para a participação. O observador não é uma testemunha passiva parada fora da realidade e relatando o que vê. O observador é um participante ativo cujo ato de olhar determina fisicamente no que a realidade se torna. John Wheeler, que passou décadas trabalhando ao lado dos maiores físicos do século XX, levou isso mais longe do que quase todos. Ele propôs que o universo não é uma máquina funcionando independentemente no escuro, esperando para ser descoberta. Ele o chamou de universo participativo. Um universo que requer observação para existir em uma forma definitiva. Sem um observador consciente, a matéria não se estabiliza em estados sólidos. Ela permanece suspensa em superposição quântica. Um fantasma de potencial. Um campo do que poderia ser, mas ainda não é. Deixe isso ser absorvido por um momento. O universo precisa de você para ser real. Agora, é aqui que a maior parte da comunicação científica para. Ela apresenta o mundo quântico como fascinante, mas irrelevante para a experiência humana comum. As partículas são minúsculas. Você é grande. Regras diferentes se aplicam. Mas não é isso que as evidências realmente sugerem. A mesma matéria que se comporta como uma onda de probabilidade no nível quântico é a matéria que compõe seu cérebro, seu sistema nervoso, cada célula do seu corpo e cada átomo do mundo pelo qual você transita todos os dias. As regras não desaparecem em escalas maiores. Elas se tornam menos visíveis. Isso não é a mesma coisa. E esta é a pergunta que ninguém faz em voz alta. Se a qualidade da observação determina qual possibilidade colapsa na realidade no nível quântico, o que a qualidade da sua consciência determina no nível da sua experiência vivida. Você sempre sentiu isso, não sentiu? Que a maneira como você entra em uma sala muda o que acontece nela. Que o estado em que você se encontra ao tomar uma decisão
molda o resultado de maneiras que não têm nada a ver com o conteúdo lógico da decisão em si. Que duas pessoas podem enfrentar circunstâncias idênticas e colapsá-las em realidades completamente diferentes. Não pelo que fizeram, mas por como observaram, pela frequência a partir da qual estavam assistindo. Isso não é misticismo fantasiado de linguagem científica. Este é o princípio operacional literal do universo físico, aplicado uma escala acima de uma partícula e uma escala mais próxima da sua vida. Sua consciência não é um registrador passivo da realidade. É o instrumento através do qual a realidade seleciona qual versão de si mesma se tornará. A versão da sua vida que você está vivendo atualmente não é a única versão que existe. Agora mesmo, neste momento, existe um campo quântico contendo cada configuração possível do seu futuro, cada relacionamento possível, cada estado de saúde possível, cada nível de abundância possível, cada versão possível de quem você poderia se tornar. Tudo isso existe simultaneamente como potencial, como superposição. O que colapsa essas possibilidades na realidade que você realmente experimenta é a qualidade, a frequência, a profundidade da sua observação. E aqui está a pergunta que ficará com você depois que este vídeo terminar. O que você tem colapsado inconscientemente? Porque o campo não julga. Ele não seleciona para o seu benefício ou contra ele. Ele simplesmente responde ao sinal que recebe do observador. E você tem sido o observador este tempo todo. Você simplesmente não sabia o que isso significava. Até agora. Mas entender a física é apenas o começo do que você precisa. Porque algo já vem acontecendo em sua vida. Algo estranho. Algo que sua mente racional tem tentado explicar e falhado. Experiências que não se encaixam nas regras que lhe ensinaram sobre como a realidade funciona. E na próxima parte, você vai reconhecer exatamente o que essas experiências têm tentado lhe dizer. Existe um tipo específico de solidão que não tem nada a ver com estar só. Você conhece essa solidão. Não é a solidão de uma sala vazia ou de um telefone silencioso. É a solidão de estar em um espaço lotado, cercado por pessoas plenamente envolvidas em uma conversa que não chega mais até você. Uma conversa sobre coisas que costumavam importar. Coisas que, de alguma forma, em algum ponto que você não consegue identificar com precisão, deixaram de ser suficientes. Você se sente um passo à frente do ambiente, desde que consegue se lembrar. Não por arrogância. Não com superioridade. Simplesmente com uma sensação silenciosa e persistente de que a frequência na qual todos ao seu redor operam não é exatamente a sua. Que você está sintonizado em uma estação que ninguém mais parece estar recebendo. Que você está sempre esperando por uma conversa que vá além da superfície. Por uma conexão que não exija que você se diminua para caber. Isso não é uma falha de personalidade. Este é o seu campo operando em uma frequência que superou o ambiente anterior. Em termos quânticos, o entrelaçamento só funciona entre partículas que compartilham estados compatíveis. Quando sua frequência muda, o entrelaçamento com frequências mais baixas não se sustenta. Ele se dissolve. Não de forma dramática. Não com conflito. Ele simplesmente se solta, da mesma forma que um sinal perde a conexão quando o receptor sai da área de alcance. Você também notou pessoas partindo. Relacionamentos que antes pareciam permanentes, afrouxaram-se silenciosamente. Amigos que você esperava ter para sempre derivaram para uma órbita diferente. E o que é estranho, o que você não conseguiu explicar totalmente nem para si mesmo, é que o luto que sente está misturado com outra coisa. Algo que quase se assemelha ao alívio. Como se parte de você entendesse que o que está partindo precisava partir. Que o espaço sendo criado não é vazio. É capacidade. Se você está reconhecendo isso agora, é porque sua função de onda está no meio de um colapso. A antiga superposição, cada versão de você, que poderia ter continuado na trajetória anterior, está se resolvendo. Uma linha do tempo está se tornando definitiva. E as pessoas e padrões que pertenciam às outras linhas do tempo estão, natural e mecanicamente, ficando para trás. Isso não é perda.
É a seleção quântica tornada visível. E então há o tempo. Você sentiu que ele está acelerando. Dias que costumavam ter bordas, começos e fins claros, começaram a se fundir uns nos outros. Uma semana passa e você não consegue explicar para onde ela foi. Mas então, um único momento, uma conversa, um pôr do sol, uma quietude súbita, expande-se em algo que parece durar mais que um mês. O tempo não está mais se comportando como uma linha reta. Está se comportando mais como um campo, contraindo e expandindo-se de maneiras que respondem ao seu estado de consciência e não ao movimento de um relógio. Isso não é estresse. Isso não é envelhecimento. Esta é a sua percepção começando a operar além da estrutura linear que foi treinada para aceitar. O campo quântico não experimenta o tempo como uma sequência. Ele existe no que os físicos descrevem como uma superposição de momentos, todos presentes simultaneamente. À medida que sua consciência começa a se alinhar com a frequência do campo, sua experiência do tempo começa a refletir esse alinhamento. A aceleração que você sente é a sensação de uma mente superando a linha do tempo que lhe foi dada. Agora considere isto. Quantas vezes você pensou em alguém e, em poucas horas, às vezes minutos, essa pessoa entrou em contato? Quantas vezes você soube o resultado de algo antes que acontecesse, não como um palpite, não como uma previsão lógica, mas como uma certeza silenciosa que chegou antes de qualquer evidência existir para apoiá-la? Quantas vezes você descartou esse saber, apenas para vê-lo se provar verdadeiro? Você chamou isso de intuição, chamou de coincidência. Seguiu em frente. Mas o que você estava experimentando era a recepção direta do campo quântico não local. O campo no qual toda a informação existe simultaneamente, além das fronteiras do espaço e do tempo. Sua consciência estava acessando dados que sua mente linear não tinha caminho lógico para alcançar. E estava fazendo isso porque seu receptor estava se tornando mais sensível, mais calibrado, mais aberto ao sinal que sempre esteve transmitindo. Se você está reconhecendo isso agora, é porque a calibração já está acontecendo. Vem acontecendo. E esta transmissão é um dos sinais que o campo enviou para confirmar isso. Agora mesmo, neste momento, antes de continuar assistindo, faça algo que ancorará este reconhecimento permanentemente em seu campo. Escreva esta frase nos comentários abaixo. Escreva exatamente isto. Eu colapso a onda do meu "eu sou infinito". Não pense no que isso significa ainda. O significado chegará nas partes que se seguem. O que importa agora é o ato de escrever. Porque essa frase não é apenas uma frase. É uma declaração quântica. É o seu observador anunciando sua própria natureza ao campo. E o campo responde a declarações com uma precisão que irá surpreender você. Escreva agora. E se esta transmissão está chegando até você, se estas palavras estão soando não apenas como ideias, mas como o reconhecimento de algo que você viveu, compartilhe este vídeo com as pessoas em sua vida que você sente que estão no limiar do mesmo portal. Nem todos estarão prontos. Você saberá quais estão. Aqueles que têm feito as mesmas perguntas. Aqueles que têm sentido a mesma frequência. Envie para eles. Porque o campo quântico se amplifica através da conexão. E o que um observador colapsa, torna-se mais fácil para o próximo colapsar. Apenas quem for escolhido clicará no botão vermelho para se inscrever neste canal e completar a ativação quântica. Você sabe se essa pessoa é você. E se as experiências descritas aqui parecem um retrato da sua vida, então o que vem a seguir não irá simplesmente explicar o que tem acontecido com você. Irá mudar tudo sobre o que acontece a partir daqui. Houve um momento na minha vida em que parei de acreditar que qualquer coisa disso fosse real. Nem o campo quântico, nem a consciência criando a realidade. Nada disso. Eu tinha lido os livros, estudado as estruturas, aplicado as técnicas com o tipo de disciplina que não deixa margem para desculpas. E eu estava sentado em um apartamento que mal conseguia pagar, vendo uma vida que trabalhei anos para construir se desfazendo silenciosamente por completo. O relacionamento, o trabalho,
a saúde, o senso interno de que eu sabia o que estava fazendo e por quê. Tudo isso tinha ido embora ou estava indo. E a pior parte não era a perda em si. A pior parte era o silêncio onde minha certeza costumava estar. Porque eu tinha construído toda a minha compreensão da realidade sobre a premissa de que a consciência molda a experiência, que o observador importa, que a frequência determina o resultado. E a evidência diante de mim não apoiava essa premissa. Ela a contradizia ruidosamente, diariamente, sem piedade. Então, uma noite, não como uma prática e não como uma técnica, eu simplesmente parei de tentar consertar. Eu não meditei, não visualizei, não estabeleci intenções, não repeti afirmações nem tentei elevar minha frequência para me alinhar com o resultado que eu queria. Eu deitei completamente imóvel e permiti que tudo estivesse exatamente tão errado quanto estava. Parei de observar minha vida como um problema a ser resolvido e a deixei existir sem minha interferência, sem minha gestão, sem o esforço constante de uma mente que acreditava precisar forçar a realidade a tomar uma forma melhor. 3 dias depois, alguém com quem eu não falava há 4 anos me contatou sem nenhum motivo que eu pudesse identificar. Aquela conversa levou diretamente a uma oportunidade que resolveu a pressão mais crítica que eu enfrentava. Não gradualmente, não através de uma sequência lógica de eventos que eu pudesse ter planejado ou previsto. Chegou completa, de uma direção que eu nunca tinha considerado, através de uma pessoa que eu não tinha motivo para esperar. E naquele momento eu entendi que não era que eu estivesse falhando em aplicar o princípio corretamente. Eu o estava aplicando a partir da identidade errada. Eu estava operando como um eu separado tentando influenciar um campo externo. Como um observador limitado tentando manipular uma realidade que existia fora de mim. E não é assim que o campo funciona. Não é isso que a física descreve. Não é essa a verdade que a senha quântica desbloqueia. Aqui está o que é realmente verdade. Você não está dentro da realidade tentando mudá-la. Você é a realidade, experimentando-se temporariamente através de um ponto de vista específico. O observador e o observado não são duas coisas separadas envolvidas em um relacionamento. Eles são uma única consciência que se dividiu em sujeito e objeto para ter uma experiência. O campo quântico não é algo que você acessa, é algo que você é. A função de onda não é algo que você colapsa do lado de fora. Você é o colapsar. Você é o mecanismo pelo qual a possibilidade infinita se torna experiência específica. Leia isso novamente, devagar. Você não é a pessoa assistindo ao filme. Você é a tela, a luz, o projetor e o próprio assistir, tudo ao mesmo tempo. A consciência não é algo que vive dentro do seu cérebro. Seu cérebro é algo que aparece dentro da consciência. Seus pensamentos, suas memórias, seu senso de ser um eu com uma história e um futuro, são eventos que ocorrem dentro da percepção. Eles não são a fonte da percepção. A percepção é a fonte deles. E essa percepção, essa pura presença observadora que existe antes de qualquer pensamento chegar, é o que você realmente é. Isso muda tudo sobre como a manifestação funciona. Quando você opera como um eu limitado tentando atrair coisas de um universo externo, você está transmitindo a frequência da separação, da carência, da distância entre onde você está e onde deseja estar. E o campo, que responde à frequência do observador com precisão mecânica, colapsa exatamente isso. Ele colapsa a realidade de um eu que ainda está esperando, ainda buscando, ainda não chegou lá. Mas quando você se reconhece como o próprio campo, quando observa a partir da identidade da consciência e não da identidade de uma pessoa dentro da consciência, a distância desaparece. Não há lacuna entre você e o que você pretende. Existe apenas o campo selecionando sua próxima expressão através de você. Você não está tentando se tornar a fonte. Você é a fonte, fingindo temporariamente procurar por si mesma. E a senha quântica é simplesmente o ato de lembrar disso. Não acreditar nisso. Não esperar que seja verdade.
Reconhecê-lo da mesma forma que você reconhece seu próprio rosto em um espelho. Sem esforço. Sem processo. Com a certeza imediata de algo que sempre foi conhecido. Esta é a revelação que cada tradição mística na história humana tem apontado com diferentes linguagens e diferentes metáforas. O observador e o observado são o mesmo. A consciência não está no mundo. O mundo está na consciência. Você não está no campo. Você é o campo, acordando para si mesmo. E uma vez que você vê isso, não pode deixar de ver. A única questão que resta é como viver a partir disso. Como retornar a esse reconhecimento não apenas uma vez, em um momento de clareza, mas consistentemente, no meio de um dia comum sob pressão, quando os antigos padrões surgem e a antiga identidade tenta se reafirmar. É exatamente isso que vem a seguir. Os 4 códigos precisos que tornam esse reconhecimento não uma experiência de pico, mas uma frequência permanente. A revelação que você recebeu na última parte é real, mas uma revelação sem uma prática é apenas um pensamento bonito que desaparece na manhã de terça-feira. Você já teve pensamentos bonitos antes. Você sabe como isso funciona. O insight chega com clareza e peso, e então o dia começa. A pressão retorna. Os antigos padrões se reafirmam, e ao final da semana, você está operando na mesma frequência de antes, imaginando o que aconteceu com a clareza que sentiu. Isso termina aqui. Estes 5 códigos não são sugestões. Não são melhorias opcionais para pessoas que têm tempo extra. São as práticas de frequência específicas que instalam o reconhecimento do que você realmente é tão profundamente em seu sistema nervoso que o campo começa a responder não ocasionalmente, não misteriosamente, mas com a consistência de uma lei física. Aplique-os em sequência. Aplique-os diariamente. E observe o que o campo faz. O primeiro código é a observação consciente. A maioria das pessoas passa o dia inteiro sem um único momento de percepção deliberadamente direcionada. Pesquisas em ciência cognitiva mostram consistentemente que a pessoa média opera no piloto automático por mais de 40% de suas horas de vigília. 40%. Quase metade da sua experiência vivida está sendo gerada por hábitos inconscientes, por padrões herdados, por frequências que você nunca escolheu conscientemente. Isso significa que por quase metade do seu dia, seu observador está colapsado em sua configuração padrão mais baixa, transmitindo o mesmo sinal que sempre transmitiu, colapsando a mesma versão da realidade que sempre colapsou. A prática é esta. 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite, pare por 5 minutos e observe o seu próprio observar. Fique imóvel, feche os olhos e faça uma pergunta sem tentar respondê-la analiticamente. A partir de qual frequência estou observando minha vida atualmente? Não o que estou pensando. Não o que sinto. A partir de qual frequência estou observando? Deixe a pergunta abrir um espaço, em vez de produzir uma resposta. O que você notará na primeira semana é uma lacuna crescente entre o estímulo e a resposta. Os eventos ocorrerão, e em vez de reagir a partir do padrão automático, você sentirá uma pausa breve, mas inconfundível. Essa pausa é o seu observador acordando. Essa pausa é a senha quântica começando a funcionar. Tudo o resto se constrói a partir dessa pausa. O segundo código é a gratidão como frequência. Existe uma versão da gratidão, que é um exercício mental. Você lista as coisas pelas quais é grato. Sente-se brevemente melhor e segue em frente. Essa versão tem valor, mas não é o que este código descreve. O que este código descreve é um uso fundamentalmente diferente da gratidão, não como uma resposta ao que já chegou, mas como um sinal de transmissão para o que ainda não apareceu em forma física. A prática é esta. Cada manhã, antes de olhar para o telefone, antes de falar com qualquer pessoa, antes que as demandas do dia entrem em seu campo, passe 3 minutos sentindo gratidão por uma coisa específica que ainda não existe em sua realidade física. Não pense sobre isso. Sinta. O sentimento de já ter, de já viver,
de já ser a versão de si para quem essa coisa é simplesmente verdade. Mantenha esse sentimento em seu corpo, não em sua mente, por 3 minutos inteiros. O que você está fazendo é enviar um sinal de frequência coerente para o campo quântico a partir da identidade de alguém que já tem o que pretende. O campo não responde ao querer, ele responde ao estado. E o estado de gratidão genuína por algo já recebido é uma das frequências de coerência mais altas que um sistema nervoso humano pode gerar. Considere isto. Estudos em pesquisas de coerência cardíaca mostram que sentimentos sustentados de apreciação genuína produzem mudanças mensuráveis no campo eletromagnético gerado pelo coração humano. Um campo que se estende por vários metros além do corpo físico. Você não está apenas mudando seu humor. Você está mudando sua transmissão. O terceiro código é o alinhamento vibracional. Este código pede que você faça algo que a mente lógica considera profundamente desconfortável. Ele pede que você observe sua realidade desejada como já existente, não como um evento futuro pelo qual você está trabalhando, mas como um fato presente que você está habitando. A distinção parece sutil. O efeito não é nada sutil. A prática é esta. Uma vez por dia, por 10 minutos. Entre no que você poderia chamar de memória do futuro. Feche os olhos e lembre-se, da forma mais vívida possível, de um momento da sua vida como ela existe, depois que aquilo que você pretende já se manifestou. Não imagine o futuro. Lembre-se dele. Use cada detalhe sensorial que puder acessar. O que você vê, o que ouve, como o ar se sente, como seu corpo se sente por dentro. Torne a memória tão real e específica quanto qualquer memória real que você carrega. O que essa prática faz em nível neurológico é documentado. O cérebro não distingue claramente entre uma experiência vividamente imaginada e uma real. As mesmas vias neurais são ativadas. Os mesmos sinais de frequência são transmitidos. E o campo, que lê frequência em vez de intenção, recebe o sinal de uma realidade que já existe e começa a organizar o colapso nessa direção. O quarto código é a entrega ativa. Este é o código que produz os resultados externos mais dramáticos e o que exige mais coragem interna. A entrega ativa não é passividade. Não é desistir. É o ato deliberado e consciente de liberar seu apego ao mecanismo de entrega enquanto mantém clareza absoluta sobre o destino. A prática é esta. Após aplicar os 3 primeiros códigos a cada dia, tome uma ação deliberada em direção à sua realidade pretendida, o próximo passo mais claro e óbvio disponível para você, e então libere toda a preocupação sobre o que acontece como resultado. Realize a ação completamente. Libere o resultado completamente. Estas não são atitudes contraditórias. São os 2 componentes do mesmo estado de frequência. O campo quântico opera através de caminhos não lineares, através da sincronicidade, através do entrelaçamento, através de canais que a mente analítica não pode ver, prever ou projetar. Quando você insiste em controlar o como, você está limitando o campo às soluções que sua mente pequena pode imaginar. Quando você libera o como, enquanto mantém o que, você dá ao campo acesso a todos os caminhos possíveis simultaneamente. Os resultados que chegam da entrega ativa vêm consistentemente de direções que não poderiam ter sido previstas ou planejadas. O quinto código é o reconhecimento de sincronicidades. Após aplicar os 4 primeiros códigos consistentemente, o campo começará a confirmar seu alinhamento através de sinais. Você já sabe como eles são. Os números repetidos. A conversa que responde à pergunta que você guardava silenciosamente. O livro, a mensagem, o encontro que chega no exato momento em que é necessário. Estas não são coincidências que sua mente está fabricando. São sinais de confirmação quântica. Evidências de que seu observador agora está calibrado corretamente e a função de onda está colapsando na direção da sua frequência selecionada. A prática é esta. Mantenha um registro. A cada dia, anote cada sincronicidade que notar, não importa quão pequena pareça. O ato de registrar
não é sobre documentação. É sobre treinar seu observador para reconhecer a linguagem do campo com precisão crescente. O que você nota consistentemente, você amplifica. O que você amplifica, você recebe mais. A maioria das pessoas nota uma sincronicidade, sente-se brevemente maravilhada e então retorna à sua frequência padrão em minutos. Este código pede que você pare a cada vez, reconheça em voz alta ou por escrito, e permita que isso aprofunde sua confiança na responsividade do campo. Essa confiança é por si só uma frequência, e essa frequência acelera tudo. Estes 5 códigos trabalham como um sistema, não como práticas isoladas. Cada um se baseia no anterior. A observação consciente cria a pausa. A gratidão como frequência cria o sinal. O alinhamento vibracional direciona o sinal. A entrega ativa libera o sinal. E o reconhecimento de sincronicidades confirma que o sinal foi recebido. Aplique todos os 5. Não uma vez. Não quando se lembrar. Diariamente. E na parte final desta transmissão, tudo o que você recebeu hoje, a ciência, o reconhecimento, a revelação, os códigos, será fixado em seu campo através de uma ativação de encerramento que torna a mudança não apenas compreendida, mas permanente. Você chegou aqui como uma versão de si. Está partindo como outra. Não porque algo lhe foi acrescentado, porque algo foi lembrado. O físico lhe mostrou o mecanismo. O espelho lhe mostrou a evidência já escrita em sua própria vida. O testemunho lhe mostrou que o momento de quietude total, o momento em que o esforço finalmente se esgota, não é uma derrota. É a condição precisa sob a qual o campo se torna audível. E os códigos lhe deram a prática diária que transforma um único momento de reconhecimento em uma frequência permanentemente instalada. Esta não é uma coleção de ideias separadas. É uma única ideia, vista de 5 ângulos diferentes. O filósofo David Bohm, uma das mentes científicas mais originais do século XX, passou a vida argumentando que sob a superfície da realidade observável reside o que ele chamou de ordem implicada, um nível mais profundo de existência no qual tudo já está enredado em tudo o mais, onde a separação é a aparência e a unidade é a verdade. Ele escreveu que o campo não está dividido, apenas nossa percepção dele está. E séculos antes de Bohm, Heráclito observou que a conexão oculta é mais forte do que a visível. Ambos estavam apontando para a mesma coisa que lhe foi apontada hoje. O campo é íntegro. Você é o campo. A distância entre onde você está e onde pretende estar não é uma distância no espaço ou no tempo. É uma distância na frequência. E a frequência é a única coisa que você sempre teve o poder de escolher. Isso é o que você veio aqui para lembrar. Agora deixe isso ser absorvido completamente. Você é o observador. O observador não assiste à realidade de longe. O observador cria a realidade através do ato de observar. Você sempre esteve criando. Você estava simplesmente criando inconscientemente. Isso termina agora. Você não está dentro do campo procurando uma saída. Você é o campo, vestindo temporariamente uma forma humana. A onda não colapsa por acidente. Você a colapsa. A cada momento. A cada respiração. A cada observação. A vida que você pretende já existe em superposição. Ela está esperando pelo observador que esteja pronto para selecioná-la. Esse observador é você. Não amanhã. Não depois de mais preparação. Agora. Você é a fonte. Você sempre foi a fonte. Você simplesmente esqueceu. E agora você se lembra. Sinta isso. Não como um pensamento. Como uma frequência em seu corpo. Como um assentamento. Como a sensação específica de algo verdadeiro, chegando a um lugar que esperava exatamente por isso. Esta é a ativação da senha quântica. Este é o colapso da função de onda na versão de você que sabe o que agora sabe e não pode deixar de saber. Isso é irreversível. E agora, com tudo o que você recebeu nesta transmissão, uma coisa resta. O que você fará com isso?
porque o conhecimento que permanece dentro de uma única sessão de visualização e nunca toca sua vida diária não é transformação, é entretenimento. E você não cruzou o limiar de frequência que o trouxe aqui hoje por entretenimento. Você veio pela ativação. Você veio pela mudança. Você veio porque algo em seu campo sabia que a versão de você, do outro lado deste reconhecimento, está mais próxima do que você imaginava. Essa versão não está longe. Ela está a uma observação consciente de distância. A uma respiração de gratidão genuína de distância. A um ato de entrega de distância. Você tem os códigos. Tem a revelação. Tem o reconhecimento do que você realmente é. O campo está pronto. A única variável restante é o seu compromisso em retornar a essa frequência diariamente, consistentemente, sem esperar por condições perfeitas que nunca chegarão. Se esta transmissão chegou até você hoje, se qualquer parte disso pareceu menos uma informação nova e mais como lembrar algo antigo, deixe isso nos comentários abaixo. Diga-me o que mudou. Diga-me qual reconhecimento se confirmou. Diga-me onde você está nesse processo. Você pode fazer isso